Fala pessoal, professor Gustavo de Matemática na área, aqui para mais um vídeo no Matemáticos de Timon. Pessoal, na aulinha de hoje nós vamos ver sobre números decimais, tá? Nós temos dois números decimais, praticamente divididos em duas classes, na verdade. São os decimais finitos e os decimais infinitos, certo? Bom, em ambos nós vamos sempre ter uma parte chamada de inteira. Aqui eu coloquei o 3,14 como exemplo. Nós temos aqui uma parte inteira, que são os números que vêm anterior à vírgula, né? Antes da vírgula. E após a vírgula, nós temos a parte decimal, beleza? Parte decimal, certo? O foco da nossa aula de hoje vai ser para os decimais infinitos, principalmente para as dízimas periódicas, tá bom? Então, nos decimais infinitos, nós vamos dividir eles em infinitos, no caso, periódicos e não periódicos. Bom, no caso, os periódicos nós vamos chamar de dízimas periódicas. E periódicas são porque possuem um período, certo? E você vai entender que período é um número que se repete. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos 3,14, 4, 4, 4, 4 e 4 se repetindo, certo? Então, aqui nós temos um período. Esse período, vou colocar aqui como P, é igual a 4, tá? E nós temos também um antiperíodo, que é um número que vem anterior ao período, ou seja, entre o período e a vírgula. Olha só aqui, ó, antes do período e depois da vírgula. Esse cara aqui é o antiperíodo, tá certo? Então, aqui, ó, antiperíodo vai ser igual a 1. Beleza? Bom, aqui mais um exemplo, olha só. 1,313333, não é isso? Então, aqui nós temos um período, que é o 3, e o antiperíodo, que é o 31. Beleza? E aí, no caso, pessoal, quando nós temos a presença de um antiperíodo, nós chamamos esse número de dízima, é isso que é uma dízima periódica composta, tá certo? Ou seja, quando há presença de um antiperíodo, nós temos uma dízima periódica composta. E quando não temos a presença do antiperíodo, que é esse segundo caso, a gente só tem um período que é igual a 15. Nesse segundo caso, nós temos uma dízima periódica simples. Uma dízima periódica simples. Ou seja, quando não há presença do antiperíodo. E, pessoal, cabendo aqui uma observação, decimais infinitos não periódicos. Nós temos basicamente as raízes que não são exatas, por exemplo, a raiz de 2. Perceba que aqui não tem nenhuma repetição, ó, não tem nenhum período, não tem assim um número que fica se repetindo infinitamente, né? Por exemplo, que a gente tem o 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, não tem nenhuma repetição, tá? E ele vai infinitamente para a direita. E nós temos também, além das raízes não exatas, nós temos alguns números, como por exemplo o π, certo? O número π, o número de Euler, que é a letra E. Eles são números que não possuem período. Aqui ó, o π é 3,14, 15, 92, 65, não tem nada que se repete aqui, certo? Da maneira que a gente viu anteriormente, tá? Então, aqui são dois exemplos de números infinitos, decimais infinitos, não periódicos. Existem outros infinitos também, certo? São muitos números, né? Incontáveis números decimais infinitos não periódicos. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso principal foco da aula de hoje, tá certo? Que é a fração geratriz. Fração geratriz, pessoal, é aquela fração que gera a dízima periódica, tá certo? Aquela divisão que gera a dízima periódica. E aí nós temos um procedimento para encontrar essa fração, que nós temos um procedimento
para dízima periódica simples e para dízima periódica composta, beleza? Então, primeiro vamos encontrar, como é que a gente faz para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples? Bora lá. Bom, a primeira coisa é falar que esse número aqui, ó, escrever que esse número é igual a um valor, igual a um x, né? A gente disse que esse x é igual a 0,333 e assim por diante, tá? Então, primeiro passo é dizer que esse número é igual a um x, certo? Então, nós vamos destacar o período, né? Dizer que o período é igual a 3 e o antiperíodo não tem. Aí, beleza. O primeiro passo, gente, é colocar a vírgula à direita do período, tá? Então, a gente vai deslocar a vírgula uma casa aqui, ó, para ela vir após o período. E para deslocar a vírgula uma casa decimal, a gente tem que multiplicar essa equação por 10. Então, ó, a gente vai ter o seguinte: 10 vezes x vai ser igual, deslocando a vírgula para a direita, a 3,333 e assim por diante. Tá certo? Então, desloca a vírgula para depois do período. Desloca a vírgula para depois do período. Tá? Como eu preciso deslocar a vírgula uma vez, eu multiplico por 10. Beleza? Depois que eu faço isso, basta subtrair por x, ó, fazer assim, ó, menos x. E quem é esse x? É 0,3333 e assim por diante. Certo? Então, a gente vai fazer essa operação. Ou seja, subtrai o próprio número, certo? Depois que desloca a vírgula, subtrai o próprio número. Então, pessoal, 10x menos x fica 9x. Mesma coisa de você pensar o seguinte: 10 laranjas menos uma laranja, 9 laranjas, tá bom? 9x vai ser igual. Agora, observe o que é que vai acontecer aqui, ó, com os números. Bom, quando a gente está subtraindo, ó, a gente subtrai o que está em cima com o que está embaixo. Então, 3 menos 3 fica 0. 3 menos 3, ó, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. A mesma coisa acontece com os números após aqui, ó, o reticências. Então, tudo isso vai cancelando, a parte decimal vai cancelando. E aí eu subtraio a parte inteira. 3 menos 0, 3. Beleza? E agora a gente vai isolar esse x. Como 9 está multiplicando aqui o x, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo 3 nonos. Então, essa é a minha fração geratriz que vai gerar esse número aqui, ó, essa dízima periódica. Tá? Então, se você colocar lá na sua calculadora 3 dividido por 9, você vai encontrar exatamente, ó, essa dízima periódica. Tá bom? 0,33333 e assim por diante. Mas a gente ainda pode simplificar. A gente pode aqui, ó, simplificar, dividir o numerador por 3 e o denominador por 3 também. Ou seja, a gente transformou essa fração geratriz em uma fração geratriz irredutível. Então, x igual a 1 terço. Então, se você colocar na sua calculadora 1 dividido por 3 ou 3 dividido por 9, você vai encontrar exatamente essa dízima periódica. Beleza? Bora para mais um exemplo. 12,414141. Qual é o primeiro passo? Escrever esse número chamando ele de x. Então, x igual a 12,4141 e assim por diante. Então, quem é o período? Vamos destacar aqui, ó. O período é 41. Então, qual é o primeiro passo? Deslocar a vírgula para depois do período. Então, eu vou deslocar duas casas para a direita, certo? Duas casas. Então, se eu estou deslocando duas casas, eu vou multiplicar agora não mais por 10, mas por 100. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, se eu vou deslocar duas casas, eu multiplico por 100, 2 zeros. Se eu tivesse que deslocar 3 casas, por 1.000. 4 casas, por 10.000. Tá certo? E assim por diante. Ou seja, a quantidade de zeros é a quantidade de casas que você vai deslocar a vírgula.
Beleza? Então, se eu estou multiplicando por 1000, vai ficar... Perdão, se eu estou multiplicando por 100, vai ficar 100x igual ao número aqui, ó, 12, 41,41, 41 e assim por diante. Certo? Então, ficou 1241,41, 41, 41 e assim por diante. Certo? Bom, e agora o que a gente faz? Subtrai do x, ó. Subtrai x igual, ó. Aí, pessoal, tem que ter o cuidado. O x é quem? É 12,41, 41 e assim por diante. Não, é esse número aqui, ó. Então, você tem que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar, ó, 12,41, 41 e assim por diante. Beleza? Você não pode colocar aqui, ó, por exemplo, 12 aqui nessa região. Você tem que botar lá pertinho, ó, vírgula embaixo de vírgula, e aí você não erra, tá bom? Então aqui nós vamos subtrair, ó, vai ficar 100x menos x, eu vou ter 99x igual, aí de novo, ó, o 4 cancela com 4, 1 cancela com 1, que eu estou subtraindo. Ó. 4 menos 4, 0, 1 menos 1, 0, e todo mundo que está aqui vai cancelar, certo? E aí, no caso, a gente vai ter 1241 menos o 12, né? Menos o 12. Fazendo aqui devagarzinho, ó, 1241 menos 12. Você já pode fazer e botar o resultado, tá? Então, vai ficar 99x igual 1241 menos 12, vai ficar 1229. Então, x vai ser igual, o 99 está multiplicando aqui o x, então ele vai para o outro lado dividindo. 1229 dividido por 99, tá? Você pode deixar assim, não dá para simplificar, beleza? Assim como na anterior, você podia ter deixado 3 nonos, também está correto, tá? Então, se você colocar na calculadora 1229 dividido por 99, você vai encontrar esse número decimal aqui, tá bom? Bora agora ver qual é o procedimento da dízima periódica composta para a gente encontrar a fração geratriz. Bora lá? Vamos embora. Gente, o início é o mesmo. Eu vou dizer que isso aqui é x igual a 1,4777 e assim por diante. E aí vale ressaltar mais uma vez, ó, quem é o período? Período é o 7. Quem é o antiperíodo? O antiperíodo é o 4, certo? Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Deslocar a vírgula até depois do período. Primeiro passo, colocar aqui, ó, a vírgula depois do período. Então, aqui, eu vou deslocar quantas casas para depois do período? 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 100. Não é isso? Então, primeiro eu multiplico por 100. Então, vai ficar, ó, 100x igual a 147,777 e por aí vai. Tá certo? Agora, o que vai mudar é nesse momento. Nesse momento, ó, você vai deslocar a vírgula agora. Como tem o antiperíodo, você vai deslocar a vírgula até depois do antiperíodo. Ó. Então, ela vem para cá. Ó. Certo? Ó, vem aqui. Então, vai ficar ó, 14. Certo? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente ficar melhor. Então, primeiro eu multipliquei por 100 e ficou esse valor que a gente já colocou ali. Agora, a gente tem que multiplicar por 10, certo? Ó, que é para deslocar uma casa aqui para vir depois do antiperíodo. Então, vai ficar, ó, ao invés de x, que a gente estava subtraindo anteriormente, a gente vai subtrair por 10x, tá? E aí vai ficar, ó, 14,777 e assim por diante. Tá bom? Então, ó, basicamente, primeiro multiplica para vir depois do período e depois multiplica para vir antes, quer dizer, para vir depois do anteperíodo, tá? Então, primeiro para depois do período e depois para depois do anteperíodo, tá certo? Então, ó, subtrai agora, vai ficar, ó, bora lá,
100x menos 10x fica 90x, igual, aí vai cancelar, ó, 7 com 7, né? Vai cancelando, certo? Cancela as reticências. Então fica 147 menos 14, que vai ficar 133. Então 90 vezes x igual a 133. X é 133 dividido por 90. Beleza? Então tá aí. Fração que gera essa dízima periódica é 133 dividido por 90, tá? Bora fazer mais um exemplo aqui. Olha só. 2,3616161. Como é que a gente faz? Bom, diz que esse cara aqui é x igual a 2,3616161 e assim por diante. Então, bora destacar, período é o 61, certo? 61. E o antiperíodo é 36, certo? Errado. O antiperíodo é só o 3. Beleza? Por quê? Porque o 6 já faz parte do período. Tá bom? Beleza. Então, bora lá. Primeiro passo, a vírgula tem que vir para depois do período, né? Então, ela vem até aqui, ó, certo? Eu estou passando quantas casas? 1, 2, 3, certo? Então, se são 3 casas, eu vou multiplicar por 1000. Então, vou botar aqui desse outro lado. Estou multiplicando por 1000. São 3 casas, multiplico por 1000. Então, vai ficar 1000x igual, aí eu coloco 2361,6161 e assim por diante. Tá bom? Beleza. E agora, eu vou subtrair por quanto? Aí eu só tenho que deslocar a vírgula agora uma casa decimal, ó, que é para vir depois do anteperíodo, certo? Então, se é só uma casa decimal, então eu vou multiplicar aqui por 10, né? Se eu vou deslocar uma casa decimal, eu multiplico por 10. Então, vai ficar menos 10x igual a 23,6161 e assim por diante, certo? E aí a gente subtrai. Olha só como é que vai ficar. 1000x menos 10x fica 990x igual, aí mais uma vez, ó, vai cancelando essa parte decimal inteira, né? Ó. Cancela toda a parte decimal. 2.361 menos 23. Então, vai ficar 8, fica 5, 3. Então, vai ficar 2.338. Então, x é igual a 2.338. E esse 990 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo, né? Então, fica dividido por 990. Beleza? Então, a gente pode aqui simplificar, né? Por 2. Podemos aqui simplificar por 2, que vai ficar quanto? X vai ser igual a 1.600. Não é isso ou não? Vamos lá, dividir aqui, ó. 1.169 dividido por 495. Beleza? 495. Então, essa é a nossa fração geratriz, tá? Vamos agora para o nosso último exemplo, pessoal. Vamos lá. Primeiro passo, chamar esse número de x, certo? 6,37777 e assim por diante. Então, mais uma vez, vamos destacar que o período é o 7 e o anteperíodo é o 3. Então, primeiro passo, colocar a vírgula para depois do período. O que é que a gente precisa fazer? Multiplicar por 1, 2. São duas casas decimais, então a gente vai multiplicar por 100, beleza? São dois zeros. Então, vai ficar 100x igual a 637,777 e assim por diante. O segundo passo é colocar a vírgula para depois do anteperíodo, certo?
Então, colocando a vírgula para depois do anteperíodo, a gente tem que multiplicar por 10, porque é só uma casa decimal. Então, a gente vai multiplicar por 10. Então, vai ficar menos 10x igual a 63,777 e assim por diante. Então, vamos agora fazer a subtração. Cancela o 7 com 7, 7 com 7, né? Todo esse pessoal decimal aqui, certo? Todos esses números decimais, né? Essa parte decimal vai ser cancelada. Então, vai ficar ó, 90x, certo? Igual 637 menos 63 vai ficar 574. Então, x é igual a 574 dividido por 90. E aqui dá para a gente simplificar. Vamos simplificar por 2, certo? Simplificar por 2. Ou seja, vamos encontrar que o x é igual a 287 dividido por 45. Beleza? Então, finalizamos nossa aulinha sobre dízima periódica e decimais. Beleza? Então, se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.